partir do momento que o jogo, digamos assim, ele não é balanceado pra isso, como assim? Como assim? Ai, meu Deus. Até doca, quinta série. Então. A inocência da como o jogo. O episódio do Freecast! Terça-feira, meio-dia, pega teu Nescauzinho top aí, cheio de vitamina, liga teu playzinho e coloca o Spotify no ouvido que vai ser só alegria com um episódio novo do Freecast. Ou é isso, ou tu acorda e vai trabalhar que tu não tem tempo pra jogar videogame que as contas venceram tudo. Aqui é o New Show e eu não tive um Game Boy porque eu não consegui convencer meus pais de que não era a mesma coisa que o minigame do camelô. Fala, patrão, fala, Galáctico. Aqui a Dog. E depois de muito tempo eu descobri qual é que eu quero. Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Puta que pariu. Que referência. Salve, galera. It's me, Melo. Here we go. Meu Deus. Ai, salve, gurizada. Onde é que eu fui me meter? Vambora. Tá bem. Você pode entrar lá na nossa party no @InstaFreecast e mandar a sua quest do dia que você matou um dragão lá para o e-mail do Freecast @gmail.com. Estaremos aguardando. Pois bem, senhores, eu fui elaborar os meus pensamentos sobre a pauta e cheguei à conclusão de que eu consigo apostar dinheiro de que eu sou o de nós quatro aqui, o que tem menos horas de videogame e games no geral jogados. Eu gostaria que nós começássemos fazendo um ranking do currículo gamer de cada um, de quem tem mais horas entre nós aqui. Do que a gente acha, assim, mais ou menos, assim. Complicado. Quem vocês acham que é o mais videogameiro? Complicado isso. Não, eu acho assim, ó, que é fácil o terceiro colocado. O terceiro colocado sou eu. Tá, vamos fazer. Olha que tu tem uns tempos de pesquisa de Excel, de FM aí, que conta. Eu ia dizer. É que assim, ó, o Melo pode ser que não tenha tanto terceiro, mas tu tem quando tu identifica um jogo, às vezes tu chegava num nível de vício tão absurdo naquele jogo que contava por outros anos não jogados, entendeu? Eu tô dizendo horas brutas até agora. Agora trancou o relógio e tá valendo, entendeu? Quanto tempo tu gastou jogando FM, modificando FM, fazendo contratação em FM mesmo? Eu acho que isso aí é pesado. É complicado, eu né? lembro do FM, o FM 2008. Só que aí... Não, calma aí. É que tu vai... 2.000 horas. Sim, mas tu deixava o jogo aberto, né? Parado. Aí já não conta. Não, exatamente. Eu tô dizendo que tinha um tempo dedicado. No FM 2008 não era nem por isso. Eu acho. Não, no que 2008 é porque demorava mesmo o jogo. Eu acho que eu não sou o top 1 de videogame por uma razão bem específica. Se tu lidar videogame como apenas console, eu não... Não, eu tô falando jogo geral. Jogo geral. Tá, não. Então até pode ser porque eu joguei... Tá, tirando o jogo de celular que... Não, tirando o jogo de celular que não. Eu joguei muito MMO. Eu joguei muito MMO nisso. Eu também. Lineage. Já que eu era viciado. Entendeu? Então, tipo assim, se tu pegar esses tempos de Tibia, World of Warcraft, Albion, aí talvez eu tenha sido top 1, provavelmente, que em MMO. Não, mas é isso que come tempo, né? O LOLzinho, o LOLzinho é muito tempo. Mas se pegar os tempos de Mu Online, Crystal Tale, T-Sims, eu acho que eu comecei... FIFA. Eu botei, no início, assim, nos 12, 13 anos ali, eu botei muita hora nesse banco aí. Só que depois ali dos 18, derreteu o legal. GTA eu debrulhava, virava de cabeça pra baixo. Pensando por esse aspecto, acho que é capaz de ser o Douglas, porque eu geralmente eu tenho um vício só, digamos assim. Eu jogo muito alguma coisa e não fico jogando vários ao mesmo tempo. Não, mas às vezes um vício só o que basta, né? Já diria... Não, aí não. Aí não vamos... Ok, é jogo? Mas não vamos forçar. Não vamos pra esse caminho que aí vamos
vai desvirtuar o bagulho. O Skyrim tinha gente que abandonava a vida real e via, cara, agora eu sou o Dovahkiin, né? Eu tô jogando Skyrim agora, literalmente. Mas aí tu tá preso no passado, né? Não, mano, é que eles anunciaram que vai ter a Anniversary Edition em 11 de novembro de 2021, que vai vir com os gráficos um pouco melhorados, vai vir com um monte de mod. E aí, quando eles anunciaram Duvido isso, o pé do boneco não atravessar a neve subindo a montanha. Esse jogo já teve trilhão de remake. Eu sei, esse jogo daqui a pouco jogar vai com o CJ vestido de cara, eu sei disso, mano, mas o jogo é foda, desculpa. Pra mim, esse foi o melhor jogo que criaram até o momento. O jogo é foda. E te digo mais, eles vão lançar, ele vai estar de graça lá no X-Pass, e quem não tem o X-Pass, o Xbox Game Pass, vai comprar, porque o jogo é foda. Só aceita isso, tá ligado? O jogo é foda. Se não fosse, não tinha tanto remaster. O Skyrim é bom e foi o último jogo que rodou no meu computador, que inclusive é o computador que eu estou usando agora, tipo, o auge dele é o Skyrim, tipo, é isso aí. Um forte abraço, hein? E naquele gráfico tinhoso. Mínimo. Tipo, o dragão, depois eu virei o Lineage e o cara falou assim, tu matou o dragão, se tinha... Não, eu perguntei se tinha dragão no Skyrim. Tinha dragão no jogo? Caraca. É que o conceito do Skyrim foi muito diferente, mano. Não existia jogo de videogame, de console, que chegasse e dissesse assim, ok, essa aqui é a campanha, assim, ó, te vira, o faz conceito o que quiser. Não, mas o conceito melhor dele é assim, ó, é um GTA medieval. Mas não, eu te digo, não é um GTA, porque o GTA, mesmo sendo, tu não pode chegar em qualquer boneco no meio da cidade e começar uma quest, um diálogo, qualquer coisa que seja. O boneco The Witcher 3 é melhor que Skyrim. Não é. Em todos os aspectos, técnicos, qualquer aspecto é melhor que Skyrim. Não é. E os Red Dead lá, será que não? O último Red Dead que teve, ele já começou a botar alguns aspectos de coisas que às vezes as pessoas não gostam muito, tipo, acho que até o Douglas uma vez comentou. É muito realista. É excessivamente realista e às vezes dá problema. Eu vou te dizer, eu acho que assim, ó, por exemplo, Neverwinter Nights, que é um RPG muito hardcore pra ser parecido com o D&D, né? Ele é toda a regra dele tá com base nas fichas do D&D. Ele tinha essa pegada, só que claro, ele não tem o visual do Skyrim, mas toda a filosofia de ter um mundo todo, 1 milhão de quests e coisinhas, busca 10 pedrinhas do não sei o que, aquela coisa que que tem em todo o MMO e que tem nos RPGs de todo o gênero, isso tinha em vários jogos, por isso que eu falei do GTA. Eu acho que o Skyrim, ele deu uma dinâmica melhor pra esses jogos, ele deu mais ação pra esses jogos que são um saco no geral. Ele norteou, ele meio que virou um norte pra indústria em vários aspectos de jogos, mano. Muitos jogos olham pro Skyrim pra saber como fazer tal coisa. E outra coisa que eu acho, só que aí é mais do meu lado nerd falando, a história de Elder Scrolls eu sei que The Witcher tem uma história foda, é justo, é totalmente incrível, mas é uma história de um livro. A história de Elder Scrolls, cara, não é de um livro, são dos criadores da Bethesda. E a história é muito foda. E essa época aí que foi lançado o Skyrim pegou uma época em que realmente começaram a botar mais texto nos jogos, né? Sabe qual é o problema em Skyrim? Que tu não se identifica com o protagonista, o cara não fala. Não, tem isso aí. Eu não acho que seja isso, tá? Eu acho que o problema maior é que o Skyrim especificamente ele te dá tanta liberdade que chega um momento que tu pensa, caralho, o cara é o Dovahkiin, Dragonborn, o cara super honrado pra matar um dragão poderoso que vai destruir o mundo, e tu é um ladrão assassino. Não bate, sabe? Parece que a história te dá uma grandiosidade tão foda que não bate com o personagem. Mas é aquela coisa é a mesma coisa do GTA. Tu até cria uma personalidade pros principais ali, beleza. Só que tu coloca, tu não entra no... Tu não entra no RPG. Eles já têm uma personalidade. No Skyrim tu não consegue entrar no RPG. Olha. Vai ser assim que o episódio vai cair do Spotify em 3 dias. Não, mas é muito foda. Cara, na época, em 2011, mano, não tinha nada parecido com o que foi esse Skyrim. Nada. Ele foi grande. Não teve nada parecido. Eu nunca me esqueço que, momento preconceituoso da época, um jogo ocidental nunca tinha ganhado nenhum prêmio máximo de jogos no Oriente. Skyrim foi o primeiro a fazer isso. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Forte abraço pro teu comentário preconceituoso, que eu achei que ia ser bem pior que esse. Não,
entre aspas, do comentário, os japa, que se acham os donos dos... Agora sim foi preconceituoso. Do ramo eletrônico, os que se acham os reis do ramo eletrônico. Fazem uns jogos ruins. E fazem os bagulho ruim, mas se acham os reis do... Nossa, nós somos os pica. Aquele agora é a hora. Meu, paga um pau e aquele troço é muito chato. Aquele jogo que dá uns close no rabo da mulher lá, qual é o nome daquele jogo? Bayonetta. Nossa, que jogo que tu tá jogando? Não, que paga um pausaço pra esse Bayonetta quando tem as feiras. Não, Bayonetta. Verdade. Não, Bayonetta. É o nome do jogo. Paga um pau pra esse jogo absurdo. É difícil ter um jogo decente no Japão, mas os caras se acham os pica da balada, né? Mas é que tem os, por exemplo, mas pega aquele, como é que é o Kojima, aquele lá, é uma galera fodida. Konami toda. Não, tem uma coisa... Não, tem um grupo seleto que faz, mas assim, qual foi o último grande jogo, eu tô falando de história, tá ligado? Jogos que geram história, é difícil, entendeu? Mas eu acho que a gente tá devaneando muito demais, a gente chegou a uma definição de quem é o top 1. Eu vou te dizer um negocinho, Teta, aqui ó, ponto importante. Boa parte das coisas que são sucesso ocidental é um copião, principalmente as coisas de terror, é um copião desgraçado das coisas do Oriente. Verdade. E a gente não fica sabendo. O terror... Esses Fatal Frame, Silent Hill, sim. essas merdas. O terror é japonês. Se tu te cagou nas calças, pode ter certeza que veio de lá. Mas assim, o jogo que mais não é só o terror. Não, mas o terror é o principal deles. Eles não vendem um monte de fralda no Japão de graça. Não é só o terror. Não, é que assim, ó, o Japão, eles têm esse ar superior nesse quesito aí, é porque eles que criaram, né, os videogames, né? Então, eles têm na cultura deles. Tudo que veio depois é derivado deles, entendeu? Tu pode até negar, mas o Space Invaders tem influência no Skyrim, em algum ponto. Nossa, não, aí tu tá... Cara, só tem um ponto. O Space Invaders tem um lore. Tem uma lógica, entendeu? Não, mas tem um lore, mas é igual dizer que os irmãos Lumière têm os Vingadores. É meio é tipo isso, entendeu? Não, sim. Mas é aquela coisa da origem, entendeu? Não tô falando que inspira. Nada se cria, tudo se reaproveita, mas tipo uma origem, entendeu? Não, nada se cria. Se for por esse lado, um ping-pong lá, virou FIFA. Agora fomos longe. Não dá pra dizer que não, né? Não dá também, né? Não, nessa pegada o futebol inglês não ganha nada, né? O já foi inspirado em outra coisa. É como se, vamos endeusar a Inglaterra, então. Por quê? Porque criou o futebol. Foda-se, caguei, não ganha nada faz muito tempo, entendeu? Que também já é um copião, né? Que não foram eles, né? Tem isso também, né? Tem isso também, mas, tipo, foi basicamente quem patenteou e vendeu foram eles, tá ligado? Exatamente. Opa! Eita, porra, gostei. Tenta deu o argumento dele e vazou, né? Nessa alçada. Eu acho que. Não, só pra concluir, tu é o top 1, então, Douglas. Eu posso dizer que sim. Não esperava, hein? Eu acho que ou é o Douglas ou sou eu. Eu sabia que ia ser um dos dois. Um dos dois. Eu não tenho hora suficiente nisso aí, não. Por mais que tenha um envolvimento e tal nos negócios, tipo, mesmo quando eu era adolescente lá, eu ia lá na Tabaia, Teta, pra jogar. Só que aí, tipo, eu ficava jogando, por exemplo, Legend of Dragon, Final Fantasy. É um mentiroso? Eu ficava ali só dando Tu tinha 64, ô mentiroso? Tá botando só no meu? Ou tu esqueceu que tu tinha 64? Sim, mas. Então, pô. Não, mas é que eu não jogava tanto. Não, se tem uma coisa que a gente não vai esquecer aqui é do 64. Não dava pra ir, né? Não pode ser esquecido. O 64. Não esqueçam de 64! Não, é que o 64, tipo, eu tinha 4 jogos. Vai falar do Turok. Vai falar do Turok. O Melo não gostava de jogar o Turok, mano. Era difícil. Não, eu só tinha 4 jogos. Sim, eu tinha medo. Não era saudável, não era saudável. Cada jogo era um estrado de beliche. Teta, vamos fazer uma prova real, que provavelmente não vai lembrar, que a memória é meio ruim. Mas teve um verão na praia lá que tava eu, tu e o Guiminha. Nossa. É que talvez você lembre porque era diferente. Teve uns treinos militares lá. Sim, mas o Teta tava lá presente. Eu lembro disso. Sala de redação a cada 6 meses o Guerrinha conta a mesma história.
Não, tem que ter uns bagulho militar lá, uns bagulho muito louco. Então, Tá, mas aí, Melo, eu quero informação aqui da origem dos jogos. Quer dar informação primeiro ou quer um exercício de pensamento? Agora tu me pegou. Um exercício de pensamento, depois a informação. O Melo vai deixar pro minuto 58 a informação. Como tirar o vídeo do... Então eu vou passar... Então eu vou passar a informação primeiro, pra satisfazer o Nilson. O que é isso, cara? Tá dentro de um tonel? Tá virando tonel? Uma sauna gay. E aí caiu o episódio. E foi assim que nós perdemos o canal. Tá, gurizada, deu? Tá. Deu. Deu, Telexé? Tô baixando. Ele não tá conseguindo mutar. Não, na minha cabeça. Não, entrou o Gerard Butler sem camisa dentro de uma sauna aí. Nossa senhora. Eu vou fazer jogando aí, vambora. Tá, mas tipo, a informação que o Nilson quer é sobre a origem dos jogos, né? Que é no. Informação. Lá, né? A informação. Tipo, o boom dos videogames foi ali no início dos anos 80, né? Principalmente com o Atari, né? Que veio antes disso não tem nada que não tem proto-videogames, assim, não tem nada. Tem aquele ping-pong. Nada sobre isso. Aquele assim, ping-pong que jogavam no radar, sabe? Tá, mas é do. Sim, que o nome era Pong mesmo, eu acho. Né? Mas isso é no Atari, sim, é Pong. Não. Era um console. Não era no Atari. Era um console? Surgiu num radar de guerra, num submarino. O episódio de conspiração já foi, tá, Douglas? Isso eu não sabia. Sim, meu. Pô, então esse documentário que tu viu é uma merda. Assim, talvez. Não, tem outras informações aí que começam no Atari. Anos 80, Atari. Mas enfim, tem o Atari, que foi o primeiro ali, que realmente. O primeiro console a ser vendido, se eu não tô enganado. Tá, e o Atari, o que é americano ou é. Tudo nos fliperamas, né? O Atari é japonês. A empresa Atari é japonesa. Não, o Atari é. Sunny Valley, Califórnia. Pera aí, isso aí. Tá, joia. Que foi a primeira foda aí, tá foda aí. Vale do Silício, na época que era... Tá, veio com a galera da computação lá. Que eu me meio que veio que Tipo, a galera tava fazendo coisa séria com o computador e veio essa galera meio de canto criou um joguinho. É mais ou menos por aí a pegada deve ser. É mais ou menos por aí. Só que, tipo, foi com a popularização do Atari que começou a surgir, tipo, competições de jogos e tal, entendeu? Tipo, a primeira competição. Tipo, já fizeram os maquinão já. Teve um campeonato. Não, era com o consolezinho do Atari. Eu só não lembro agora quais eram os 3 jogos, mas, tipo, eram 3 jogos que tinham que ser jogados. Era o Space Invaders e alguma outra coisa. Que aí tinha que fazer mais pontos e tudo mais, né? Então, foi ganho lá por um rapazinho, que depois se descobriu uma moça, né? Que é a Rebecca Heinemann, que é uma designer de jogos, que inclusive um fun fact aí que eu descobri hoje até. Não, é que essa Rebecca Heinemann, ela vai dar nome, ou dá nome, pra um campeonato de LoL que é voltado pra pessoas trans. Puta vida, agora tu foi bem específico. Aí na tua pesquisa, caralho, onde é que a gente foi parar, mano? Tem um episódio que quase culminou com o fim da era dos videogames, que é o episódio do jogo do ET. Do filme, aquele que enterraram os jogos, né? Isso. O jogo foi um fiasco. Ele vai até o... Qual era o nome do jogo que cortou pra mim quando tu falou? Jogo do ET. Ah, sim, o jogo ET. Sim, foi um fiasco. Foi ali em torno de 82, 83, que logo depois, ou 80... Foi ali no início, que daí foi quando surgiu a Nintendo, que ela tomou conta do mercado daí. Aí veio a Nintendo com o glorioso Donkey Kong. O filme é 82, aí o jogo deve ter vindo na foi no Natal de 82, então. Que daí foi em 83 ali que surgiu, então, o Donkey Kong, né? Foi o primeiro jogo ali da Nintendo, com o Jumpman. Exatamente. Por causa do Jumpman, tem o... Tipo, foi onde a gente conheceu o Donkey Kong, o Mario e tudo mais, né? Mas tem uma curiosidade que eu vou falar depois. Esse mesmo. Rival, na real, né? Mas esse jogo, ele deu um probleminha pra Nintendo nos primórdios por causa da Universal, né? Que processou a Nintendo por direito autoral. Por causa do King Kong? Que tinha sido lançado. É verdade. King Kong. Nada a ver. Só que a curiosidade não é essa, que isso é uma coisa meio... Uma coisa que faz sentido, né? Mas, tipo, se tivesse dado certo o processo, a Nintendo teria fechado as portas, basicamente. E graças a um advogado, que foi o glorioso... @Nilson. John Kirby. Essas aí eu não pego. O John Kirby, ele conseguiu bolar uma estratégia. Peraí, fizeram um personagem pra ele depois, Kirby? Sim. É? Fizeram, exatamente. Não. Sim, é por isso.
Inclusive, o bonequinho e o personagem come tudo. É inspirado no... Isso, esse personagem é o Kirby. Mas a estratégia que ele usou foi muito curiosa, né? Porque ele foi pesquisar todas as questões que envolviam, tipo, coisas que envolviam macacos e Kong e King que fosse parecido. E a Universal, ela nunca tinha processado ninguém por isso. Então, ele achou curioso, né? E daí ele foi descobrir depois que a Universal não tinha os direitos do negócio, alguma coisa assim, que foi onde eles perderam a ação. E daí, em gratidão a isso, a Nintendo homenageou o John Kirby, que morreu em 2019, com o jogo do Kirby. O cara era rosa, então. Inclusive, o personagem é parecido. Não, ele tinha uma cara, o olho é meio parecido e tal, é bem interessante até a semelhança. O personagem é uma bola rosa. O Skyrim pode ter se inspirado de fato em algum ponto no Space Invaders, cara, nos primórdios. Tu tá falando com um defensor aqui de Elder Scrolls, mano. Não me compara, puta que pariu. Tá, eles têm um ancestral em comum, tipo dizer assim, a gente é neto do Gengis Khan, é mais ou menos a linha. Tá. Não é essa a questão. Seria melhor ter falado do outro. Falar em específico. Não seria, não. Eu queria falar em específico, que foi, por exemplo, na evolução ali do Space Invaders pro Pac-Man, que surgiu a necessidade ali, né, que tinha uns padrões muito repetitivos e tal, e eles queriam deixar os jogadores mais viciados, né, no jogo, que jogassem mais vezes, que consumissem mais. Então, isso foi desenvolvendo esse outro lado mais criativo dos jogos, de criar personagens mais profundos, histórias mais divertidas, etc e tal. É nesse sentido aí que eu tava falando. Mas isso ficou muito tempo no coisa despropositada, né? De tipo que não importar quanto tempo tu joga desde que tu compre a minha fita, meu CD, meu sei lá o que. Não, é que nos fliperamas. Né? Isso é por causa dos fliperamas. Isso é uma coisa mais contemporânea. Não, é por causa dos fliperamas. Tá, ô Teta, tu que é fã de games, aí tu que é um advogado de... Como é que eles chamam? Advogado do diabo. Fã de empresa. O que tá na tua mais alta conta aí? Eu sei que o Skyrim tá aí. Depois eu quero o top 3 da rapaziada. Qual é o teu sentimento com Fifinha? Como quando que tu dizem qual é o meu sentimento com FIFA? O meu sentimento com FIFA... que eu já... Não, eu tô dizendo assim, quais coisas mais fodas que tu já viu de videogame. Tu que pra bota mim, o Skyrim no céu. Em história... O que tá na volta desse Skyrim aí? Skyrim é boa, mas eu não tô nem dizendo a história do Dragonborn, do personagem principal. Tô falando a história do Elder Scrolls. É muito foda. A saga, o lore, exato, o lore. Outro jogo que tinha um lore muito foda, mas que eu não jogo mais porque o jogo decaiu muito, World of Warcraft. World of Warcraft tinha uma história foda. Esse aí é um que eu sempre quis jogar por causa justamente, eu acho que é o jogo que é o maior, em volume é o maior lore disparado, eu acho. O lore do World of Warcraft, ele tem um lore até que o pessoal que joga cria, né? Então tem várias coisas do jogo, das coisas que aconteceram durante a gameplay ali. É mais ou menos. Lore. Claro, mas isso hoje não acontece. É mais ou menos, porque o lore do World of Warcraft, tipo assim, ele tá pré-estabelecido. Tu pode jogar na história, mas ela tá pré-estabelecida. Tu não muda a história. Tu não tem decisões. Não, eu digo não muda, mas eu digo assim, ó, nos eventos coisas acontecem. Não, mas eu digo assim, coisas acontecem que tu faz ali com a galera e isso às vezes entra no só que o problema é que antigamente, no ápice dos MMO, era incrível. Hoje a Blizzard meio que deu uma deringolada, o jogo não tá tão legal. Mas por quê? Infelizmente. Não, porque o competitivo tomou conta, né? Tudo tem que ser competitivo. Conseguiram cagar o jogo de futebol, que era a coisa mais unânime que existia. Fortnite? Não, competitivo. Tudo tem que ser World of Warcraft, ele tem profissional. Tudo tu tem que ser pro player. Uma parte do jogo que é o competitivo. Tem jogadores que fazem arena 3 versus 3. Só que tu não tem muita divulgação. E a partir do momento que o jogo, digamos assim, ele não é balanceado pra isso, como assim? Como assim? Ai, meu Deus. É Tedoca, quinta série. Então. Mas como o jogo ele não é balanceado pra isso, tu não tem como fazer, entendeu? Não, só que é que tá. A proposta do cara que joga MMO é assim, ó, quem tiver mais horas é mais forte. Ou quem tiver a maior carteira. Exatamente. Dependendo do MMO, exato. Agora no não LoL... necessariamente Agora no LoL tu tá ali, todo mundo é nível 20. Se pega um pro player do outro lado ali, ele vai dar um pau em ti como se tu tivesse
tivesse ido no MMA lutar contra um profissional, entendeu? Ele não tem... é mais balanceado, meus ovos, a disputa ali, né? Não é uma coisa assim, é impossível vencer um cara que tá 2 levels a mais que eu, né? Que é o que acontece nos MMO. E pra competitivo isso é fundamental. E a galera não quer apenas ganhar o jogo, a pessoa quer ganhar dinheiro com o jogo. Isso criança. Eu não sei se tá nesse ponto. Mas, acho que é um pouco forte. Tipo... Mas voltando àquele terceiro que tu me falou, Nilson, eu acho que o terceiro jogo que disputaria, assim, pra mim esses dois estão bem, são o primeiro e segundo tranquilos, e eu acho que eu colocaria The Last of Us, mano, que pra mim The Last of Us foi, o primeiro The Last of Us foi muito marcante no sentido de, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi que eu joguei um filme, tá ligado? Tá, mas agora a gente vai num ponto aí. Isso aí é um jogo mesmo? Cara, eu joguei um filme, essa é a questão. O jogo... Não, mas tem algum momento assim, ó, que tipo, existe a chance de eu não virar o jogo? Se tu for incompetente e não conseguir passar as partes específicas do jogo, tu não vira o jogo. Não, mas tipo, ele tem mecânica, tu te controla, mano. Meu, o jogo é um filme, só que uma coisa mais imersiva. Boa. Sim, mas aí que tá, ele trabalha no limite ou ele porque esses dias eu vi, qual era um desses, meio que desses de terror aí, que sempre é uns adolescentes, tu meio que coordena o eu vi um gameplay aí na internet, mais ou menos, eu não lembro qual é o nome do jogo. Mas é parente desse jogo. Não aí. É de decisão. É um pouco mais novo que E aí eu vi o gameplay e, tipo, tinha passado, sei lá, uns 5 minutos e ninguém tinha apertado o controle. O The Last of Us não é isso. Ele tem grandes cenas de filme. Eu não joguei o 2, tá? Eu joguei um. Ele tem grandes cenas de cinemática, mas em vários momentos tu tem uma cinemática que explica uma parte da história e tu vai jogar. Vocês lembram daquele jogo do Walking Dead? Sim. Que ganhou prêmio de Game of the Year. O cara só escolhia direita e esquerda. Era de mouse, né? De mouse, exatamente. Esses jogos são bons. Isso pra mim é melhor que filme, isso aí. Dependendo, eu acho. Mais que um filme. Mas concorda que Sim, ele é melhor que filme, mas ele é melhor que jogo? Ele é um jogo, mas concorda comigo, Douglas, que ele não é melhor que o The Last of Us? Depende, cara. Eu joguei o Heavy Rain e o Detroit Become Human, eram excelentes, meu. Mas são melhores que o The Last of Us? Tu te divertiu mais do que jogando The Last of Us? Quer ver, ó? Que o 1, sim. Que o 2, não. O 2 é melhor, pô? Eu acho o 2 melhor. O 1 eu achei sem sal. Mas o quanto a diversão tem a ver com teu envolvimento com a história e o quanto a diversão tem a ver com jogar o jogo. Esse é o gosto da pessoa. Quer um exemplo? Porque, por exemplo, se faz Vingadores Guerra Infinita, ele fingindo que eu tô tomando certas decisões e bota o filme ali pra mim. Eu vou achar legal, entendeu? Não, mas uma comparação porque eu tô envolvido já com a história, porque eu vi 84 filmes antes. O jogo do Batman aí foram bem premiados. Supondo que tu vai jogar aquele jogo do Batman ou tu vai ver só alguém jogando. O que tu vai preferir? Alguém jogando e tu tomando a decisão pela pessoa. Aquele jogo do Batman tu vai preferir jogar, porque tu quer fazer aquelas coisas. Agora tem outros jogos, talvez não é esses jogos que eu acho que o Douglas falou, Heavy Rain, não é um jogo de tentação, entendeu? Constante ação, constante sobre coisa, isso aí de tipos de jogos, assim, tava olhando, assim, o que vocês estavam comentando antes, né? Que tipo de jogo que realmente assim, vocês... Ouvindo, perdão. Que tipo de jogo que vocês mais se entretêm, assim, tipo, RPG, FPS, o que vocês mais gostam de jogar, assim, o que mais... Eu gosto mais de ação, aventura e esses aí de filme interativo. E tu, Teta? Cara, acho que tá meio claro, né, mano? Eu gosto principalmente de jogos de RPG onde tu determina as ações do jogo, onde o jogo não é extremamente pré-estipulado, tem uma história, mas tu consegue... Tipo assim, eu acho muito chato eu pegar, por exemplo, por mais que seja livre, eu jogar o Assassin's Creed Valhalla, porque ele tem uma história, tu tem que seguir aquela história. Ele é linear. Exato. Eu posso ir no condado X, Y, Z do caralho A4 fazer uma coisa diferente? Posso, não tem problema. Mas eu não tenho aquela sensação de, agora eu não quero fazer nada disso, eu vou fazer outra coisa que não tem nada a ver com no controle, no caso, né? Exato. O Skyrim, tu faz o que tu quiser, tá ligado? Simplesmente eu não quero hoje eu não quero fazer nenhuma missão, eu quero ficar andando pelo mapa, olhando o que tem aqui e mas o GTA faz isso aí desde muito antes. Não, concordo. É que não tem a
construção do personagem, de certa forma, também, né? E tu não tem tanta coisa que nem tu tem no Skyrim, porra. O GTA não tem tanta coisa. Não se compara. Não, mano. Cara, tem muito mais. Cara. E nem só isso. Por exemplo, tu chegar mas cidade... o estilo é outro. O estilo é outro, não tem? É diferente. O estilo é diferente. Se tu tivesse um GTA medieval, talvez fosse Kingdom Come Deliverance. Não sei se vocês já jogaram. Nunca ouvi falar. Kingdom Come Deliverance. Vocês ouviram falar do jogo? Nunca ouvi falar. Ele é um jogo de fantasia medieval, só que realista, na época no período medieval existente. Cara, ele não me divertiu tanto. Tipo um CS medieval? Não é um CS. Ele é literalmente um RPG. Inclusive, as missões, elas têm tempo, por exemplo. Não, que eu vi um de FPS medieval. Não é esse. É tipo assim, o jogo te diz, vamos atacar a cidade X amanhã ao amanhecer. Aí tu pega e mete um foda-se, eu vou lá pra outra cidade e aquela missão acaba, entendeu? Porque ela tem esse sentido de tempo normal, mas eu não me diverti tanto. Mas já que tu falou de um jogo desconhecido, deixa eu perguntar pra vocês se vocês alguma vez... Eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram falar desse jogo, que é um jogo que ele foi considerado perdido durante muito tempo, porque nos primórdios lá, né, não tinha essas coisas de backup e tudo mais, né? Então teve o programador desse jogo, ele perdeu até o código-fonte quando ele se mudou e tal. Mas é que esse jogo tem um background mais puxado pra realidade. Então fala a porra do jogo, caralho. Calma. É o João Kleber? Calma, é que eu tô tentando contextualizar o jogo, mas porque assim, o que aconteceu? Esse jogo, ele foi lá pelos anos 80 lá, durante o durante um período que tava tendo um surto de AIDS, né? Tu te debruçou muito em história. Tu nasceu em 91, começou a jogar em 2000 e tu tá falando de jogo de 80, né? Tu leu muita coisa. Roleta russa com agulha de seringa. Mas é que assim, tava tendo muitos protestos, tava tendo muita função lá nos Estados Unidos em relação a isso. E aí um rapaz, né? Um rapaz gay, ele que era programador, tava putaço com a situação. Isso é relevante na história? Sim, ele foi fazer um jogo, né? Um jogo de RPG chamado Gayblade, que é o jogo perdido, que ele perdeu e tudo mais. É um jogo totalmente temático, entendeu? Tipo, os políticos eram os... Eu acho que tu tá no quadro errado do programa, esse é no Conquistão. Não? Mande seu e-mail pra e-mail do freecast@gmail.com. Ryan Best. E agora, Let it rip. O jogo ele era todo, né, nessa temática gay, né? Então acabou chamando a atenção a história e foram perguntar e tal, né, no Twitter e tudo mais, um tempo atrás, e acharam o tal do jogo, refizeram, sei lá, e ele hoje tá disponível pra jogar no archive.org, caso vocês tenham interesse. O arquivo da internet. Meu Deus. Não. Qual a possibilidade da gente se reunir pra jogar gameplay? Por acaso o Freecast tá sendo patrocinado por esse jogo aí, de alguma forma, pra fazer esse merchan? Olha, forte, hein? Forte. Tomara, porque... Forte. O cara que conseguiu vender o Gameblade vende tudo, hein? E por ser um jogo perdido, principalmente. Não tá. Tu tá ligado. E agora tu tá ligado. Posso fazer o nosso exercício de imaginação? Pode, mas o que tu falou, Teta? Quer falar? Tu tá ligado que hoje, se alguém disser que achou um jogo perdido de 1970 e botar lá, é meio difícil de comprovar que o jogo tá perdido ou não, né? Tá ligado, né? Não, mas a história é antiga. Tá bom. Não é de agora. Tá bom. É de 92 esse troço. Errei a data. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, gurizada. Era esse o vídeo. Então tá. Uma homenagem aí, ó. Faz o exercício de imaginação aí. Se o PlayStation 1 não tivesse existido, Telexê vai gostar dessa. Tão de sacanagem, mano. Telexê já tá ali espumando. Ó, bem antes do primeiro Play, a Nintendo e a Sony, elas estavam... Não, primeira consequência eu ia ter um nível de escolaridade mais alto, certamente. Bem antes do primeiro Play, a Nintendo e a Sony já estavam trabalhando junto num console. Só que o presidente da Nintendo, ele leu o contrato que estava firmado com a Sony e viu que não era nada vantajoso pra Nintendo. Então o que a Nintendo fez? Zarpou fora. E também ela não acreditou, né, no CD, né? Tá, mas isso já tinha o Nintendo normal. Não, acho que não. Ou já? Não tinha nem um Nintendinho. Tá, então era 80 e... Isso não foi nos anos 90?
Não foi antes do surgimento do Super Nintendo? 88. Sim, mas o Nintendinho ele é de 80 e... Sim, a Nintendo já tinha... Eu vou ler então a notícia completa, calma aí. Eles queriam juntar um pra unir os... Por favor. Que fosse um Super Nintendo com CD-ROM. Isso. Tá, não, porque já tinha eu acho que seria o... A Sony queria entrar no mercado junto com a Nintendo pra fazer um console melhor. Isso, que seria antes do Super Nintendo. Tá, enfim, tá. Na história, o que aconteceu na real, cada um foi pra um lado e beleza. Mas agora vamos levantar 2 cenários. Em que o primeiro, o presidente da Nintendo aceita o contrato como ele tivesse ali escrito, em que os royalties todos dos jogos iriam para a Sony. Mas que aconteceria? A Nintendo faliria? O que aconteceria? Surgiria o Super Nintendo PlayStation e seria o concorrente do Sega CD, que era um acessório pro Mega Drive. Sim. E daí? Talvez em algum momento a Nintendo e a Sony divergissem quanto ao uso de CDs. Tanto pela questão da pirataria, enfim. Isso podia abalar... Deixa eu concluir. Não, mas tu ia... Isso podia... Não, deixa o cara concluir. Conclui. Isso podia abalar um pouco a amizade delas, mas não ia impedir que surgisse o PlayStation 64. Quem que se daria muito mal nessa história? A Sega. Mas seria um super concorrente. Tá, mas já avançou 10 anos já pra 64 e coisa e tal. Mas a Sega faleceu de um jeito ou de outro, né? Sim, a questão é o falecimento da Sega. A questão é o falecimento da Sega. A Sega faleceria de um jeito ou de outro. Se a Nintendo tivesse se juntado ou não, a Sega ia falecer. Nesse primeiro cenário. Tá, mas só um fun fact sobre a Sega. Vocês sabiam que o Sonic, originalmente, ele poderia ter sido um coelho ou um panda? Meu Deus do céu. Seria mais inteligente, até porque são animais mais populares, né? Eu acho que sim, mas a ideia de pensar num panda fazendo o trajeto do Sonic lá nas fases... Não ia rolar, né? Não ia rolar, mais alguns anos é capaz de nem ter mais panda, né? Fazer o quê? Tá, a Sega se daria muito mal, né? Porque teria um concorrente de duplo que usou a carta de fusão e morreria no Dreamcast como morreu igual, na vida real. O Dreamcast era da Sega. Eu não lembrava disso. Eu lembro que tinha um jogo de táxi. Drive? O Fake Taxi? Tinha na locadora. Não, na locadora tinha um jogo de táxi do Dreamcast que eu sempre olhava a gurizada mais velha jogar e queria jogar e pensei, mas esse jogo é muito difícil. E nunca joguei no fim das contas esse jogo de Dreamcast, que eu não sabia jogar em Dreamcast. Quem tinha eu nunca Dreamcast? Peguei. Eu nunca vi, assim, eu só vi na locadora, assim, da Baltazar. Mas, hein, eu vou te dizer, essa questão, o futuro mais pro canto aí dessa fusão de Nintendo e Play, seria, na real, acho que a diferença seria da criatividade dos jogos. Ia mudar completamente a filosofia de todos os jogos da PlayStation que foram lançados. Quem ia ter a maior autonomia. Porque assim, mas seria a Nintendo. A Nintendo que tinha expertise. Ia fuder a parte da Sony. Não ia ter Pro Evolution Soccer. Exato. A Nintendo ia, de certa forma, fuder, porque a Nintendo, ela evoluiu, a gente sabe como ela evoluiu. Ela tá aí. Sim, pra um jeito mais infantil, né? Exato. Mais novinho, assim mesmo. Exato. Essa é a Nintendo. Não, vendendo console e jogabilidade. É isso que eles vendem. O Sonic, ele surgiu justamente, tipo, buscando um público um pouco mais velho do que o que consumia o Mario, entendeu? E por isso que ele tinha um visual diferente e tudo mais. E até por causa da Sega, que surgiu o FIFA também, né? Que o primeiro jogo de esporte, se não me engano, foi o Madden, que surgiu com a Electronic Arts lá nos primórdios, lá dos anos 90. Lá. E qual o segundo cenário, Douglas? Calma aí, não terminei o primeiro? Não terminou o primeiro? Então, perdão. Não, tá. E o que aconteceria com a Sega? Ela provavelmente seria comprada pela Microsoft, cujo único objetivo, como é atualmente, é acabar com a Sony. Atualmente, a Microsoft investiu bilhões pra acabar com a Sony nos games e ainda não conseguiu, mas falta pouco. Que agora, mas vai, né? Nesse cenário aí, ela conseguiria tomar conta. Só que agora, imagina a Microsoft concorrendo contra um monopólio formado por Sony e Nintendo juntas. Depende, Douglas. Exato. Ela não ia ser tão grande assim, não ia ser tão grande. Depende do que... Vamos supor, o novo console vai se chamar Nintendo Sony, tá? O novo console. É o Nintendo Station. Nintendo Station, tá? O Nintendo Station foi totalmente pra linha da Nintendo hoje em dia. A Microsoft ia dominar muito antes o mercado. Entendeu? Ou não. Ou poderia ser uma fusão dos dois. Cara, tu acha jogos da Sony e jogos da Nintendo. Tudo num console. É que... Não, porque não tem esse meio do caminho. Não tem esse meio do caminho. Lá no início, por exemplo, no Brasil, depois do Super Nintendo, por exemplo, o Super Nintendo, ele foi o videogame popular de um determinado momento e o 64 não ocupou o lugar dele. Alguns foram pro 64, só que a progressão natural do NES e inclusive do 64 acabou
causa da pirataria. Exato. O Play 1 monopolizou, só que também o console mais barato, muito mais agressivo, porque o que o Play vende até hoje e o que o Xbox também vende até hoje? A loucura visual. Exato. Né? Isso é um ponto muito importante. A Nintendo, por outro lado, vende status, de certa forma. Os consoles... A Sony investe em visual e história do seu jogo. Não, exatamente. Não. Ele vende o troço visual, porque quando os consoles... O que era o papo quando trocou do Play 1 pro Play 2, do Play 2 pro Play 3, do 3 pro 4? Melhoria gráfica. É assim, ó. Aumentou o tamanho da tela, né? Aumentou os pixels, né? Melhoria gráfica. Aumentou a velocidade do hardware. A Nintendo nunca falou de velocidade de hardware, nunca falou de capacidade disso. A Xbox e o Play, eles vendem carro, né? Tantos cavalos. Pra Nintendo basta ser divertido. Anda assim, não sei o quê. A Nintendo vende jogo de família. Agora que o fala design. isso, todo mundo que adora design gosta de Nintendo. Tem dois pontos que exemplificam isso na prática. Que o primeiro console da Nintendo, que era o Famicom, ele literalmente significava o computador da família. E foi trocado, né, pro modelo do 8 bits do Nintendinho por causa do design inovador e arrojado. É isso. Sim, bicho, entre o NES e o Wii, a Nintendo sumiu do Brasil, assim, e aí quem tinha era a galera do Game Boy. Eu acho que a Nintendo... Do portátil. A Nintendo portátil sumiu era já Nintendo. 64 mais, assim, meu. Não, é por isso que eu tô dizendo. Cara, o NES, a sucessão do NES foi o Play 1. A Nintendo, pra mim, ela falhou em se reinventar, a entender o que o mercado de videogames virou. Esse pra mim foi o erro da Nintendo. E pra eles, ela não acompanhou. Eles só pegaram o público saudosista, ficaram sempre na nostalgia. Exato, mas assim, exatamente, a nostalgia acaba, a nossa geração vai morrer. Mas a questão é a seguinte: todo ano tem um Mario novo pra criança jogar. Mas cara, um Mario novo não agrega tanto valor como o Mario antigo, mano. A nossa geração agrega muito mais valor pra Nintendo do que a geração que tá fazendo agora. Não, mas assim, ó, vende muito. Cara, muita gente comprou o Wii U, aquele só pelo Mario Kart 8 lá. Claro. Isso. E outra coisa, os jogos do Pokémon só vendem no Game Boy até hoje. Só o Pokémon já dá quase tudo. E aí que acontece o seguinte, não. Só que acontece o seguinte, por que a Nintendo se sustenta? Porque a diferença entre teimosia e conceito é o resultado no final do mês. O que eles vendem é conceito, tá se pagando, beleza. É a coisa da Apple. Tem várias merda que eles botam no aparelho deles que torna ele mais caro, que a Nintendo é a Apple do videogame. Ele é mais caro. Mano, videogame de papelão não dá. É conceito. Mas é que eu acho porque a Apple tira o carregador, a Apple tira o carregador, todo mundo acha lindo. Tira a entrada do iPhone, acham lindo. Tira o fone, acham lindo. É conceito. Sim. Uma hora tu perde pro teu concorrente. Mas a Nintendo não tava pensando em abrir a exclusividade dos jogos. Se ela fizesse isso e focasse só no... melhor pra ela. Sim. Com certeza. Cara, imagina tu jogar um Mario Party no Xbox, por exemplo. No longo prazo, eu vou te dizer, vai perder. Um Pokémon no Play não funciona. Será? Não, vai ser outro tipo, mas eu acho que o Mario Party já não funciona. O jogo tá moldado pelo... Super Smash Bros, o Mario, não, tu tá dizendo... Não, só um pouquinho. Mas tu percebe que a coisa tá dominada. Como? Funciona no sentido de venderia ou funciona no sentido de programação? Vende. Não, vender, ele vende. Só tem um problema. Se a Nintendo fizer isso, a Nintendo nunca mais vende console. Esse é o ponto. Mas esse o ponto. Ela largar os consoles e focar só no jogo. Mas aí que tá. É claro, quantos jogos ela vai se ferrar? Aí ela vai se ferrar. Vários. É muito jogo. Quantos jogos que seriam comprados o fã da Nintendo. É uns 3, eu acho, 4. Exato! O fã da Nintendo, todo fã da Nintendo, ele tem uma gaveta cheio de console antigo. É isso que sustenta quando o cara compra consoles e coisa. Tá que pariu. Forte abraço. Valeu, galera. Falou. Tá, mas olha só. Pare. Concorda comigo que a nossa geração que sustenta a Nintendo hoje, ou a geração um pouco maior, eu não acredito, tá? Piamente, que a nova geração tá optando por livre e espontânea vontade. A nova geração que eu tô dizendo ali, 14, 15, tá começando a jogar videogame, vai optar por um Nintendo quando tu tem um Xbox Series X ou um PlayStation 5 pra jogar, mano. Sim, eu concordo. Eu não acredito que ela vai optar por um Pokémon. No Oriente jogar um outro muito forte a marca. Não, eu concordo. No Oriente vende mais, entendeu? Não, eu concordo. No
Oriente deve vender mais do que no Ocidente. Aqui no Ocidente não se sustenta, mas concorda comigo que só o Oriente não vai manter a Nintendo viva pra sempre? Informação. Mas eu vou dar uma informação aqui que vocês vão concordar que vai quebrar a perna de qualquer discussão. No Brasil, o mainstream, o console mainstream é o celular. Com certeza. Não é console. Me desculpa, não é. Não tô dando opinião. É informação. Não, o cara tá ali jogando Candy Crush. É que nem... Free Fire. Free Fire. Tem mais gente jogando Free Fire do que gente jogando Winning Eleven em 1999. Vamos expandir esse conceito de console. Deem uns minutos pra eu falar o que eu vi na reportagem ontem. Mas posso terminar aqui o segundo cenário que tu vai gostar bastante. Deixa. Antes de dar o teu segundo cenário, vamos lá. As pessoas, na reportagem que eu estava lendo, estavam criticando a Bethesda por fazer um console exclusivo para a Microsoft. Ok? Para estar sendo exclusivo da Microsoft. O jogo, no caso. O jogo exclusivo de Elder Scrolls 6 e ser exclusivo. Só que uma das coisas que o presidente da Bethesda estava falando era, eles não estão fazendo nada exclusivo para a Microsoft. Por quê? Porque eles enxergam que num futuro recente, nós teremos muito mais as plataformas de streaming de jogos. Onde tu não vai precisar ter um console, tu vai acessar um servidor que vai rodar o jogo pra ti. Ou seja... É aí onde é que a Nintendo se caga nas calças. Tu não vai precisar de um console. Tu vai poder jogar um jogo pelo celular, tu vai poder jogar um jogo com uma TV e um controle. Eles não estão focados em focar na Microsoft. Eles estão focados em fazer para o streaming. Isso pode matar os consoles? Pode. Porque se tu tiver uma TV e um controle nessa TV... Eu já joguei por ela, mano. Joguei o Albion por uma plataforma assim de nuvem. É uma bosta porque a plataforma de nuvem no Brasil não tem. Só tem lá na Europa. E aí, então o meu ping ficava uma coisa absurda. Mas pra gráfico, eu vi o gráfico máximo, entendeu? Eu via no meu PC o melhor gráfico possível. Se eu jogar no meu PC normal, é o pior gráfico possível. É que o jogo ele exige muito da máquina. Tu precisa ter uma máquina dedicada então, se tu tiver um servidor que é específico pra isso, tu muda o conceito de console. Mas agora esses party games aí, por exemplo, todos os jogos da Nintendo, tu consegue botar eles num tipo uma Steam, que tu bota na tua televisão e no teu celular tu transforma ele num controle, sei lá. O conceito de console, ele tá mudando. E esse pra mim é o grande trunfo de... mas o fotorrealismo vai se... então, tipo assim, tá falando. No longo prazo, tu não vai ter console. Tu não vai ter uma... Mas aqueles Strava ou Stravia? Stadia. Parável de correr. Google Stadia, eu acho que foi. Obrigado. Não lembro. Cara, fracassou já, né? A Google já desistiu. Eu né? sei, mas o que eu quero dizer? Fracassou por quê? Primeiro, tu precisa ter uma internet muito boa pra isso. Primeiro ponto. E eu acho que a nossa internet ainda não tá, mundialmente falando, não tá nesse nível. Só a Coreia do Sul talvez tenha. Mas tu concorda que no longo prazo isso vai acontecer? É uma tendência isso acontecer. É uma tendência. Tu acha que Mas a questão é a seguinte, é que os jogos estão sempre desafiando as capacidades, então tu vai precisar de uma máquina dedicada, não adianta, não tem fuga pra jogos. Não necessariamente vai precisar de uma máquina dedicada na tua casa, é isso que eu quero dizer. Tá, mas aí como é que tu vai jogar? Pô? Tu vai jogar pela tua internet. Mas é muito processamento espalhado no mundo também, entendeu? Não tem... Eu vou lá pra casa da vovó lá em Tio Hugo, lá não vai ter internet boa. Não, se tu não tiver internet boa, tu não vai conseguir jogar, é fato. Ou aí tu vai... Daí tu já precisa de console pra offline. Não, esse é o ponto pra mim, tá? Tu vai ter que fazer uma opção ou do console, ou do aparelho, ou do hardware, ou da internet. Mas é por isso que fica cada vez mais caro jogar. Eu não sei. Porque é muita coisa, é um equipamento inacreditável pra jogar. Por isso que o número de jogadores... Diminui. Sim, cara, o que eu falei é o seguinte, por exemplo, assim, ó, pega lá quando a gente tinha Play 1, a maioria da gurizada tinha pelo menos um, o que não tinha o vizinho que tinha um Play 1 lá. Todo mundo jogou meio que os mesmos jogos quando tinha, sei lá, 12, 13 anos. Era meio que todo mundo sabia jogar o Winning Eleven. Hoje, essa galera, com a mesma idade, por exemplo, a nossa turma lá, a turma 12 do colégio lá da primeira série, a gente apanha do FIFA. Em 2021, a turma 12 lá da primeira série do coleginho da vovó Momotata lá, essa gurizada está jogando Free Fire no celular. Daí tem 3 que tem FIFA em casa, 2 tem o Last of Us, e o resto só joga Free Fire no celular. Mas tu acha que se sustenta esse Free Fire a longo prazo? Cara, eu acho que não. Eu acho que a tendência é tu não, aí que tá, nada é longo prazo.
aí, vai engolir ele. FIFA tá aí, no prazo. Mas FIFA, quem é que... Bicho, procura assim, um jogador de FIFA de 14 anos aí na rua. Não, tem. O campeão mundial tem 15 anos, cara. Tem. Ô, Nilson, não, tu tá monopolizando. Tem jogadores de FIFA. O que eu acho que... Mas antes era qualquer mas é que antes o videogame era mais... não digo mais... Eu acho que até mais popular. Era mais acessível. Era mais acessível em função da pirataria. Em função da pirataria. O que aí admite o erro da questão, entendeu? Se tu fizer... esse modelo é sustentável pela pirataria, não. Ele não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, as empresas de console vão retalhar de alguma forma. Como é que elas retalharam com... O Bomba Pet. Tu podia comprar 3 Bomba Pet mas não era certo, mano. Né? 100% atualizado. Não, tô dizendo que antes tu podia fazer. Problema, tu entendeu? Isso é outra coisa, Bomba Pet. Cara, o FIFA 21 pro 22, pro 23, pro 24, são bombas pets. Só que as pessoas compram o jogo do mesmo jeito. Por que as pessoas... Mas é que nem o Pokémon, cara. O jogo do Pokémon não muda. Por que a empresa vai deixar de fazer um produto que vai ter venda, que vai ter gente comprando, com o mínimo esforço possível? Mas cada vez restringe mais, entendeu? Porque não é todo mundo que vai botar 200 pila toda hora no mesmo jogo. A empresa vai dizer, ok, vamos ter que mudar, e aí eles mudam alguma coisa muito significativa e tudo mais. Mas até isso acontecer, não tem porquê. Até porque esses jogos tiveram que se transformar pra sobreviver. O FIFA virou um jogo competitivo absurdo. Virou um cassino. Virou um cassino, uma loucurada. Porque o jogo não é, porque aquele jogo tu joga coisa é ridículo. Entendeu? Que fica jogando. Tipo, ele mudou completamente o FIFA. Aí que tá, o FIFA durou. Esse FIFA de hoje não tem nada a ver com o FIFA que a gente jogou em 2002. Sim, é outro jogo. É outro jogo. Sim. Não é o mesmo jogo. Mas é que também é uma skin de FIFA. Não, como assim? Tu diz no sentido de jogabilidade? Porque a jogabilidade mudou pra caralho. Não, eu digo, é outro jogo. Não é o mesmo jogo. A essência é outra coisa. Sim. A essência Mas é outra quando parada. a gente começou a jogar FIFA... O que te diverte hoje não tem nada a ver com o que te divertia. Quando a gente começou a jogar FIFA, Douglas? Eu lembro assim, a gente jogava todo fim de semana. Quando fuderam os Snig Eleven. 2011. Não. A gente jogava um campeonato 2011. de PES. 2013, 14. Sim, mas a gente começou a jogar em 2011. Foi em 2011. Eu lembro que eu tive dificuldades pra convencer o Douglas e o Alex a trocar do PES pro FIFA, mas consegui. Eu tinha o PES 12 e deu. Não, assim, quando eu tinha o Nintendo, o 64, tinha um FIFA que eu jogava que era da Copa do Mundo. Beleza, eu tava acostumado com aquele e tal, e só tinha o FIFA lá. Os outros jogos que tinha de futebol no Nintendo 64 era ridículo. Era ridículo, assim. O International Superstar Soccer do Nintendo 64 era ridículo. Tá, e o LoL, por que tu parou de jogar? As pessoas não têm cérebro. Viu? Óbvio. Mas é que tá, eu não continuo jogando. Esse é o ponto. Eu paro de jogar. Eu vi. Mas é que tu é bom, o problema é que é ruim. Futebol rank, porque são 11, aí o cara diz, se fosse eu tivesse 10 crack aqui, eu era o Messi. Mas pela tua teoria, Nilson, tu continua jogando porque tu nunca é o ruim, certo? Mas é o contrário. Tu para de jogar porque tu te irrita com as outras pessoas. Não, tu vê que, na real, demora, o jogo ele te dá elementos, aí que tá, eles estudam muito isso, né? Que é a questão da recompensa. O jogo ele tem que te dar uma recompensa pra tu achar que tu tá melhorando, tá ficando bom. Mas ele também, ele tem que te punir, né? Ele não pode te dar tudo, né? Tu não pode virar o melhor do universo em uma semana. Não, peraí, o melhor do universo é esse aqui, ó. Tu tem que... E aí tem gente que tá 10 anos aí martelando, né? Tá, então tu tá me dizendo que o algoritmo lá vai lá, pega, esse aqui tá com uma maré de azar, só tá se fudendo, eu vou botar com um time com 4 bonequinhos bons ali pra ficar legal e conseguir jogar de boa. Não. Essa galera que tá começando é a seleção natural. A seleção natural vai eliminar ele. Isso aí, a questão é a seguinte, ali nos mais altos levels ali, por exemplo, o que é o patch? É o que eles já toda hora lançam. É um balanceamento. Exatamente, meus ovos. O que acontece? É um balanceamento com um sentido de ganhar dinheiro. Se o jogo... Não, mas o que é o principal? É fazer o cara que tá expert naquele patch tomar um downgrade. Ele tem que aprender de novo. Ele não tem... Tipo, a hora que o cara descobre o segredo, muda o segredo. Há quanto tempo tu joga LoL, Nilson? Eu não jogo LoL. Entendi. Porque o LoL é o seguinte. Vamos chamar um bonequinho de Zed, tá? Olha, esse Zed, ele tá sendo bufado. Ele vai dar mais dano. Ele vai... por que esse Zed tá sendo bufado? Não sei, talvez porque tá saindo uma skin aqui que custa R$75. É assim que o LoL ganha dinheiro. Eles bufam personagens que ganham uma skin absurdamente cara, entendeu? Então é um negócio. Essa questão do balanceamento não é só pra fazer o bonequinho reaprender. Não, é a forma que eles têm de não forçar,
Sim, mas de tu entende, mostrar, tu entende que, por exemplo, por que o Dota perdeu pro LoL? Pelo quê? Pela competitividade. Porque o Dota é o Dota é só um pouquinho mais difícil que o LoL. E ele já perdeu daí. Mas o Dota, ele tem, como é que eu posso dizer? O Dota, ele tem muito boneco roubado. Tá. Tem muito boneco. Vamos pro segundo cenário, então. Desbalanceado. Vamos pro segundo cenário. Puta, vamos pro segundo cenário. Comprido, faroeste caboclo. Tá louco, tá. Em segundo cenário aqui, ó. A Nintendo, ela teria toda a propriedade intelectual do projeto e a Sony falaria, não quero mais, vou sair, e vazaria. Então a Sony, ela ia se dedicar ao que fazia de melhor, que é eletrônicos de luxo. Então provavelmente os esforços da equipe que formou a Sony seriam concentrados para criar um novo iPod, um novo iPhone antes da Apple. É bem impossível. Os Walkman, eu lembro dos Walkman da Sony, eles eram uns 300 pila mais caro que o Panasonic. E eram bons? Eu não sei porque eu não tinha nem o ruim. Nunca tive oportunidade. Cara, a gente teve Discman, que loucura, né? Que loucura, tá. E sem a Sony no mercado, a Microsoft talvez nem entraria nesse mercado. Por quê? Talvez sem o Play ali pra fazer o grande boom dos videogames, os concorrentes seriam o GameCube da Nintendo e o Sega com o seu Dreamcast 2. Esse seria o mercado. E é isso. Então, sem o PlayStation, concluindo, só deixa aqui concluir, que sem o Play os videogames seriam apenas aparelhos de nicho, pois não teriam uma indústria de games já multimilionária. Ia vir outra ia acontecer um outro mundo, né? Sabe o que pode acontecer? A SEGA podia ter feito podia ter virado o que o PlayStation virou. E aí a Microsoft ia entrar no mercado e ia ver que a SEGA ia valer. Muda muito, tu quer ver como muda. A Microsoft podia entrar sozinha. Tu quer ver como muda muito a filosofia de acordo com o oceano? O GTA. O GTA é a franquia mais fácil de vender. Só que o que aconteceu? Eles criaram o GTA V e deu dinheiro, muito dinheiro. Vendeu que nem picolé. Água. Ainda dá, né? Ainda dá. E aí tu vende um petzinho, vende isso aqui. Recentemente falaram assim, olha, não tem projeto de fazer o 6. Por quê? Porque o 5 estão comprando o 5, bicho. Exato. Então o que acontece? Antes, a filosofia deles, desde o início, era assim, passa um tempo, a gente vai lançando lança outro, cria um título menorzinho, né? Cria um San Andreas, que é uma coisa especial, cria um 4, aí depois lança um 5, aí o 6 é natural, só que o mercado mudou. Lançar o 6, quando vê o jogo que foi lançado lá quase 10 anos atrás, ele é completamente diferente do que está sendo vendido hoje, e já basta, né? Porque estão comprando ainda. Então o 6 não é conveniente ainda. Então o mercado mudou completamente. Tem um ponto que é importante custo muito alto e arriscado. Não, tem um ponto também que é importante validar, mano. Todos esses GTA que tu falou, eles nitidamente sofreram upgrades de engine. O jogo nitidamente melhorou, seja no gráfico, seja na jogabilidade, seja em qualquer meio. Sim. Se hoje tivéssemos um GTA 6, a gente tem um upgrade de engine, de gráfico tão significativo a ponto de ser, porra, tá foda. Eu não vejo. Tu sabe sabe como é que ia ser o GTA 6? Ia ser o Cyberpunk. Exato. E eu não vejo uma diferença tão gritante. Tu ia olhar pra ele e dizer assim, Exato. Mas vem cá, eu acho que o GTA V é melhor que essa merda. Bela comparação. Pois é, não. É bela comparação. Eu acho que é isso. Obrigado. Não, mas nessa questão da engine, a do 4 é melhor que a do 5, na questão da física. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não vale a pena a Rockstar lançar um 6 sem ela ter algo significativamente melhor. Porque tu lembra... Porque ela tem o tal do fator replay, né? Eu posso estar enganado, mas o 5 não saiu quando saiu o PlayStation 3? Exato. Não, saiu quando fechou a porta do 3. Tipo assim, vai lançar o 4, agora a gente lança o 3. Bicho, é exatamente a situação do Cyberpunk. É o Play 4. 2013. O Cyberpunk vem o quê, O Cyberpunk vem o quê? Tá fechando o 4, abrindo o 5. Aí eu lanço... É o último jogo daquela engine, digamos assim. Próximo ele vai esmirilhar o console. Ele vai pegar tudo do console. Ele vai tipo assim, aqui, tu vai usar essa porra e ela vai explodir depois que tu jogar. Ela vai explodir porque ela é tão foda que ela é feita pro próximo nível. Só que hoje não chegamos nesse ponto ainda.
é que na real hoje não tem dinheiro no mundo pra produzir um jogo que esmirilhe o Play 5. É muito caro. Essa que é a real. É que no cinema. O cinema ficou muito... A pandemia meio que salvou o rabo das indústrias de cinema de tá botando dinheiro em filme pra fazer bilhão. Bilhão, bicho. Isso aí não era normal. Play 5 e Xbox Series X, mano, ele... Tipo assim, são consoles muito foda. Tu precisa botar uma grana muito alta pra te pegar esse console e esmirilhar ele. Mas todo início de geração é assim, cara. Mas essa nova aí já ao mesmo tempo de vida das outras já tinha umas coisas tri aí. Entendeu? Pode ser que essa... O primeiro jogo assim que foi nova geração do Play 4 foi o The Witcher. Ele saiu 2 anos depois que saiu os consoles. E quando é que foi lançado o Play 5? 2013. Ah, não, o Play 5. Não, tá louco? Ano passado. Ano passado? Não, peraí. Mas acontece o seguinte. Foi ano passado ou foi ano retrasado? 2019. Ano passado, meu? 2019. Ano retrasado. Foi 19. Foi no Natal de 2019. Não, o Play 5 saiu ano passado, cara. Vocês estão loucos? Sério? Mas não foi no Natal. A indignação dele. 19 de novembro. Sim, foi no Natal do ano passado. Que Natal? 19 de novembro de 2020. Então, pô, saiu para o Natal de 2020. Vai dar 2 anos. Vai dar 2 anos. Não, vai dar 1 ano, porra. 2020, nós estamos em 21. Ah, tá bom. Meu Deus do céu. Eu tô em 22. Matemática, caralho. Mas pra mim esse é o principal motivo de nós não termos um GTA 6, que é eles estão sem uma engine, sem um upgrade muito significativo. Porém, eu acho que essas engines, esses upgrades significativos já estão sendo... Tipo assim, eles estão sendo feitos escondidos, entendeu? Mas é muita continuação. Mas a gente não sabe. Mas que nem teve a gente vai ser patrocinado pela Bethesda. Mas o trailer do suposto trailer vazado do gameplay do Elder Scrolls 6, meu Deus, o bagulho é foda. Não tem nada, nenhum jogo que se compare com aquilo. Se realmente... mas trailer né? Não, era gameplay, não era trailer. Era mas mesmo assim, a Ubisoft cansa de lançar uns gameplay pisca, chega na hora, vem... Concordo, mas é que eu tenho que levar a essa questão de, tipo, se aquilo realmente for a próxima geração, porque concordo, não tem nenhum jogo atualmente que pega e diz assim, ó, esse jogo é da nova geração. Não tem. Não, por enquanto não. Não tem. É que tu quer ver assim, ó, o Play 4 foi lançado em novembro de 2013, né? Pô, nós temos aí 7 anos. 2014, no ano seguinte, lançaram The Last of Us. Porra, Não, é o remaster. No ano seguinte, o remaster, porque ele seguiu, aí que tá. Terminou o 3, aconteceu a mesma parada do GTA V. Tu fecha uma geração e aí tu lança adaptando pra outra, que é o que tentaram fazer com a porra do Cyberpunk e não deu certo. Aí aqui, ó, no ano seguinte, né, do lançamento do Play 4, Metal Gear Solid 5. Não. Destiny, não sei se... Destiny. É o The Witcher, meu. Lançou aquele do Shadow of Mordor. Bom jogo, divertido. Mas não é de nova geração, na época. Não. Mas aí que tá, todos os do primeiro ano não nascem com cara da nova geração. Não nascem. Aí agora, por exemplo, só que aí no ano seguinte, aí no segundo ano, ó, lançou o Bloodborne, em 2015, né, que é no segundo ano, que seria o ano que vem do Play 5, né? Lançou o Batman Arkham Knight. Puta que pariu, foi um baita de um marco, mano. The Witcher, o Mortal Kombat 10, porque o Mortal Kombat 10, muita gente não gosta de jogo de luta, mas pra jogo de luta foi muito importante, pra galera que lançou o Resident Evil, que meio que ressuscitou a franquia, o Resident Evil Revelations, aquele. Não, o Revelations não ressuscitou a franquia. O Revelations não ressuscitou a franquia, porra nenhuma. Beleza, cancela essa merda. Informação. Borderlands. Não. Life is Strange, muita gente jogou. Mas é jogo fraco. É divertido, mas é fraco. Battlefield, aquele, o Bloodline. Não tenho conhecimento. É que, cara, vamos ver 2016 se tem alguma coisa que preste. Deu pra chegar a essa conclusão, mas tipo assim, que jogos a gente espera pra essa nova geração que vão ser pica? GTA 6. Tá, GTA 6. Não vai vir. Será The Witcher 4, talvez? Cara, The Witcher, eles não... Aí que tá. Pra fazer The Witcher, eles vão ter que arriscar, porque eles vão ter que pegar nos livros coisas que ainda não foram mostradas e mostrar. E aí é uma faca de 2 gumes. Vamos fazer o top 3 de cada um aí pra encerrar. Eu tinha começado e a gente desvirtuou. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Pergunta. Eu quero saber o teu documentário aí que tu assistiu e estudou. Cara, o documentário ele fala bastante sobre o passado, né?
principalmente. Opa! Não é, tipo, não chega nas novas gerações, assim, e tal. Ele não prevê o futuro. Última coisa que ele... Não é aquele dos Maias. A última coisa que ele fala é basicamente sobre Star Fox ali e tal, quando chega no Nintendo 64, né, no Play 2 talvez. E é interessante, cara, a título de curiosidade, assim, como era feito os jogos e tal. Play 2 é a melhor geração, Play 2 foi a geração que mais quebrou a cabeça da galera. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tava olhando é como era feito os jogos. Tipo, a primeira parte da programação, ela era toda... O Pepsi Man foi feito com muita droga. Ela era totalmente, tipo, manual, assim, era num caderno, assim, que era escrito os códigos, toda a parte. E os desenhos também eram feitos todos à mão antes de ser feito. Então eu achei bem interessante, assim. Tudo se desenvolveu, né? Porra, antigamente não tinha computador. Sim, logicamente, né? As coisas vão desenvolvendo. Tipo, os caras querem ir aquele jogo de bocha dos Incas lá pra falar de videogame. Não. E quer me dizer que teve influência no Skyrim depois. Porra, olha, antigamente. Aquele caminho para Eldorado da Disney. Não. Aquela ali tu me rasgou, meu. Nem é Inca, é a Starfield. Dizer que Elder Scrolls se baseia em Starfield é pra fuder. É aquele filme que o Cacete e Planeta é aquele... Mass Effect se baseia em Space Invaders. Space Invaders foi o que eu falei. Não. É aquele filme que o Cacete e Planeta fazia piada. Stargate, o filme que você só não viu porque estava de costas. Caralho. Tá, top 3, conclusão. Coach. Tá, o Teta já mandou a dele, que é... Só deixa eu fazer a pergunta antes, perguntinha antes. Que perguntinha deixa eu só fazer a perguntinha antes. Não é uma perguntinha, é que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Considerando o cenário de hoje, qual tipo, entre, por exemplo, a Sony e o Xbox, assim, quem vocês acham que vai acabar ganhando mais clientes, talvez? Qual é os jogadores? Quem vai levar a maior parte do mercado? Quero ver a opinião de vocês, porque a minha todo mundo já sabe. Eu acho que a Play, ela tem muito mais cara de videogame, assim, da galera que gosta do graficão, do controle, do jogo e tal. Só que o futuro é da conveniência, não de quem tem o troço. Então a tendência é quem é mais apta a fundir os jogos na televisão e fazer tu jogar um negocinho ali é a Microsoft. Ela não tem nada pra então ela é capaz de tomar conta, assim, sabe? E tem o próprio Game Pass também, que facilita horrores, né? A vida pra trazer eu acho que se a Sony não se mexer com algum tipo Game Pass dela, ela vai perder uma boa fatia, mas eu acredito que ela vai se manter na liderança. Eu achei que o PC Game ia tomar conta, mas houve um dado momento houve um rompimento de capacidade de o quanto eu tenho que gastar pra conseguir fazer a mesma coisa, que hoje é impossível, simplesmente assim, ó. Uma placa de vídeo top custa um Play 5. E outra coisa, quando eu compro o console, eu meio que eu tô ganhando meio que uma certidão da... Por isso que o... Tu tá ganhando conveniência e ausência de incomodação pra conseguir jogar, mano. É isso que tá ganhando. Por isso que o Cyberpunk foi um baita de um flopaço, porque, tipo, quando tu compra o console, a empresa meio que tá te certificando, ó, se lançar pro meu, vai rodar. No PC, só Deus sabe se vai rodar. Mais ou menos isso. Só que daí o Cyberpunk tu foi lá e comprou e não rodou. Aí está. Aí deu uma azedada. Aí dá uma azedada. Tá, o teu top 3 teta foi o Skyrim. Foi o Skyrim, depois eu acredito que o World of Warcraft, se eu considerar assim tudo que eu joguei na minha vida, eu acho que o World of Warcraft. E o terceiro eu fico bem na dúvida, mas eu acho que o terceiro fica com The Last of Us pelo marco que foi pra mim de jogar um videogame e sentir que tu tava vendo um abraço pro churrasqueiro. Que troço joia. E aí, Dogão? Tá, o meu primeiro é o GTA San Andreas, com certeza. Em segundo lugar, eu boto a trilogia Mass Effect. Olha, isso daí, essa aí dói. Essa aí dói. O Mass Effect merecia também, tá? Mas é que, cara, o final do Mass Effect pra mim me tirou. Me tira. E em terceiro lugar, eu vou botar um assim que, pelo fator de play, porque eu jogo muito a vida inteira, que é o FIFA e o PES. Caralho. Só que eles merecem. Eu pensei bastante aqui, tem vários, eu acho que eu vou pegar um representativo de cada
de cada momento, assim. Eu acho que o Lineage 2, assim, foi quando eu comecei a ter banda larga. Foi um marco, né, mano? Mudou o planeta porque eram gigas pra baixar e demorava muito já mesmo com banda larga. E aí o que acontece foi a primeira vez, e foi a última também, claro, depois que eu tentei entrar pra galerinha do LoL ali, meio que teve um remember disso, mas naquela época era muito Tibia não? Ficar no áudio. Não peguei a galera do Tibia. Que podia entrar no top, que foi o primeiro jogo contra. Porque daí o que acontece, eu ficava tu fazia as quests, as coisas, né, e ficava se comunicando ali no chat. Sei lá, era no Skype, e aí tu combinava, e aí, por exemplo, jogava com a galera que tu conhecia, na real, e tu falava de coisa assim, a gente tem que ir naquele lugar lá e tal, e daí ficava essa maluquice, né, de tu, fora do jogo, tá falando do jogo, né. O Lineage teve esse negócio, e o tempo que tu ficava em função dele, embora talvez eu não tenha jogado tanto tempo ele assim, né, porque chega um tempo ele esgota ali, né. Mas um segundo que eu coloco, que é um dos jogos que eu fiquei mais impressionado com o tempo dele, que eu gosto de jogos grandes, assim, que não acaba mais, por isso que eu gostei muito do MMO, foi o Civilization 5. Caralho. Que, tipo, ele meio que... Eu jogava ele pra não terminar, né? Como assim? De fazer campanhas grandes. Não, de fazer campanhas grandes, botar a vitória como sendo, tipo, só ganha depois que eliminar todos. E tu nunca terminava assim, né? Tu ficava meio que guerreando, daí tu perdia pra um, ganhava do outro, ficava aquela coisa e não acabava, né? Até que um dia tu perdia um save e começa de novo, né? E ficava nessa. E um terceiro, que é um dos que eu mais gostava, e ainda gosto, pena que eu só não acompanhei a franquia porque eu não tive condição de hardware pra acompanhar, é o Battlefield, que o 1900 o da Primeira Guerra lá, né? 1942. O da Segunda, o da Segunda Guerra, o mais antiguinho aquele, porque o da Primeira eles fizeram agora, recente. Aí é bom, né? Não, o da Segunda Guerra, ele era muito legal, porque ele também pegou uma fase da Lan House, eu não era muito do CS, e nem ia muito em Lan House, mas das vezes que eu fui, eu gostei muito de jogar com a gurizada na Lan House, porque tinha aquela coisa de botar muito soldado correndo, e tu tá ali, tá teu amigo lá no meio da cambada, lá do outro lado, lá e tal, e aí tinha esse negócio legal. E, nesse caso, menção honrosa pro Hamashi do Warcraft, que permitiu a galera jogar junto, né, que esse negócio de jogar junto não é tão comum. Warcraft, verdade. Bem, é que na real o outro é tudo junto. Enfim. E tu, Melinho? Eu acho que é impossível não colocar no top 3 o FM, né? Eu esperava isso. Eu ia dizer, é o mínimo, né? Porra. É o jogo que eu acho que eu mais jogo nos últimos anos. Deixa eu ver aqui nesse Steam quantas horas o Melo jogou o FM. É que eu não tô mais usando o meu perfil na Steam, né? Por causa do... Eu vou pegar... também não serve como comparação. Como o Football Manager saiu do Brasil, né? Pra comprar só por meios escusos e tal. Então, é complicado, né? De ter uma menção, assim, certinha do tempo de jogo. Mas a média era anualmente, assim, umas 2.000 horas, pelo menos. É que ele tinha muito tempo de carregar a coisa, né? Também, e porque eu jogo, tipo, fazendo outras coisas, né? Tipo, eu tô vendo um jogo, eu tô jogando, entendeu? Off-topic, baixo. Tu alguma vez jogou um FM pelos meios legais? Meu, que isso? Eu jogo pelos meios legais desde 2012. Mas tu jogou muito FM antes disso. Sim. Operação Leva Jato. Não, 2012 não. 2014 foi o primeiro que eu comprei. Eu comprei o 2014, depois eu comprei o 2015, não comprei o 2016, ou não comprei o 2015 e comprei o 16. Aí eu comprei o 17, o 18, o 19 e o 20. Só que daí, como não tem como baixar pela Steam normal, eu tenho que comprar lá um acesso, entre aspas, né? Tipo um Brasfoot. Eu compro um acesso de um cara que ele me cede o login. Próximo. Calma que eu não terminei. Não, calma, ele não terminou, meu irmão. Olha o som. Que ele ficou uma hora explicando o Brasfoot ali, vai. Explicar o Lineage é legal, né? Olha a crítica. Cadê o barulho do chicote? Cadê o chicote? O FM, né? eu gosto muito da franquia do Medal of Honor, eu gostava bastante de jogar. Mas só dava pra jogar com os americanos. É o top 3 do cara, porra. E eu pensei, eu ia colocar um jogo que foi muito marcante, foi o Majora's... Não, o Legend of Zelda Majora's Mask, mas eu preciso colocar o Skyrim, porque foi um dos jogos que eu mais curti de jogar também. Mas eu preciso fazer uma menção honrosa ao Elifoot 98. Não, é só 3. Rodada rápida de cada um mandando um jogo underrated que ninguém dá bola. Dead Cells. Que ninguém dá bola e vocês acham a coisa mais linda do mundo. Dead
Dead Cells. Bah, mas aí tu Vai ter foi, essa tu pegou de surpresa. Né? Bioshock Infinite. Eu vou mandar um Vampire. Cara, Fórmula 1. Tá bom. Ok. Tá bom, é isso aí. Ninguém dá nada pro Fórmula 1, boa. Perguntinha, inclusive a família do... Bom, perguntinha. Vocês acham que a gente tá próximo de um cenário similar ao que acontece Em Medal of em Honor. Sword Art Online? Não, ao Porra, Sword não Art ouvi. Online. O que online? Boba. Tá, eu vou recapitular a pergunta. Mas ninguém vai pegar a referência, meu problema. Se tu tá falando Sword Art Online, que é aquele anime de bonequinho entrando no bagulho virtual, não, Tá, né? mas não é essa a questão. A questão é a forma como se desenvolve o jogo. Mas eu vou repetir a pergunta. Matrix, então. Na Matrix. Não é Matrix. Vocês acham que a gente tá próximo de um futuro onde os jogos vão ser jogados com a nossa mente? Algo similar ao que ocorre em Sword Art Online? Tá, eu entendi a referência, embora não conheça, mas eu acho que... Acho que não. É que nem o... Então vamos pra próxima pergunta. Ah, era a perguntinha final. Não, mas a gente quer uma... Não, aí que tá... Isso não serve como perguntinha final. Não serve como perguntinha final. Perguntinha final. Tá. É, porque a perguntinha final não é pra deixar as pessoas refletindo. Quem é que vai saber o que é? É verdade. Porque o cara vai perder o tempo. Tá, deixa eu ver uma. E se a nossa realidade for um grande jogo de simulação de The Sims? E se você for só um personagem no Rabo Online? Hotel Pinguim. Hotel Pinguim. Eu acho que eu tenho uma. Vai pra uma filosófica. Se você pudesse ser o jogador de videogame que você mais joga, você trocaria de vida? Sei lá. Essa é boa. Boa? Repete devagar. Eu tenho perda de memória recente, mano. Lá vem a Dory. Não, tipo, se tu pudesse trocar de lugar, se tu pegasse o personagem do jogo que tu mais gosta e pudesse trocar de lugar com ele, viver no lugar daquele personagem, você trocaria a sua vida pela do personagem?